Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Na aula 23, nós vamos ainda continuar falando sobre o grande tópico de anéis, especificamente sobre o corpo de frações de um anel de integridade. Bom, então, corpo de frações de um anel de integridade, como é que a gente vai entender isso? A primeira coisa é considerar um corpo qualquer, que eu estou chamando aqui de K, e que nesse corpo toda a equação do tipo AX igual a B, onde A é um elemento desse corpo, B também e X é a solução para essa equação, que também tem que ser um elemento desse corpo K, vai ter a solução única, que é esse elemento X, dada de que maneira? Ele é o inverso do elemento A, multiplicado com a multiplicação que existir nesse corpo K pelo elemento B, o que é equivalente a B operado com o inverso desse elemento A, porque nós sabemos que um corpo K é qualquer anel comutativo, então, portanto, vale a comutatividade entre os seus elementos, em que todo elemento que não for nulo, ou seja, que não for o zero daquele anel, vai possuir obrigatoriamente inverso. Então, nós sabemos que podemos operar por A menos 1, porque o inverso sempre vai existir, desde que o elemento seja diferente do neutro da soma, do elemento zero, e sabemos que também vale a comutativa. Então é possível provar que a solução de qualquer equação desse tipo nesse anel é dada por esse elemento x. Bom, e por que isso acontece? AX igual a B. Como existe o elemento inverso de A, nós podemos operar pelo inverso dos dois lados à esquerda aqui nesse caso, A menos 1 operado com A é o neutro, que está aqui. Então vai ficar só neutro operado com x, que é o próprio x. E do lado direito fica A menos 1 operado com B. Lembrando que esse aqui, o neutro, é o neutro multiplicativo, ou seja, é a unidade desse anel, tá certo? Como o anel é comutativo, porque nós temos um corpo, nós sabemos o seguinte. Nós podemos trocar A menos 1B por B A menos 1. E chegamos onde queríamos. Agora, uma notação importante que vai ser base para tudo que a gente for fazer nessa aula. Quando um elemento desse corpo K está na forma A menos 1B, e que, portanto, é igual a B A menos 1, nós dizemos que ele é um quociente de B por A. E vamos simbolizar assim, B sobre A, tá certo? Então, essa notação, A menos 1B ou B A menos 1, significa para a gente B sobre A. Vai ter a mesma notação, tá? Essas duas notações vão representar a mesma coisa. E essa representação a gente vai chamar de quociente de B por A, ou seja, a fração B sobre A, tá certo? Então, A menos 1B é a mesma coisa de B A menos 1, que é a mesma coisa de B sobre A. Então, sempre que tivermos B sobre A, nós podemos representar assim também, B A menos 1 ou A menos 1B. Ou o contrário, se eu tiver B A menos 1, eu posso representar por B sobre A, tá certo? E tendo adotado essa notação de quociente, a gente percebe que qualquer elemento A desse corpo K pode ser visto como um quociente, desde que o denominador daquele quociente, ou aquele elemento que nós vamos tomar o seu inverso, seja diferente do zero, que é o elemento neutro da adição. E de que maneira a gente percebe isso? O A pode ser escrito como A operado com B, B a menos 1. E como B operado com B a menos 1 é o elemento neutro da operação de multiplicação, ou o 1 desse corpo, nós podemos representar isso dessa forma, olha só. AB sobre B. Porque lembra, no slide anterior, nós verificamos que sempre que tivermos um elemento operado com o inverso de um outro elemento, isso é, esse primeiro elemento, nesse caso AB, sobre o B, que é o inverso do B a menos 1, que está aqui. E é essa notação que nós representamos como o quociente de AB e B. Só que isso é igual a A, ou seja, esse elemento A sempre pode ser pensado como quociente de AB com B. E essa notação que nos permite demonstrar que operações de elementos de um corpo seguem certas regras, que podem, em determinados momentos, facilitar alguns cálculos. Basicamente, lembrando que o conjunto dos números reais é um corpo, nós vamos verificar que aquelas operações que nós fazemos com frações dentro do conjunto dos números reais são todas demonstradas a partir dessa ideia. As que nós vamos verificar aqui são as da proposição 1, que nós consideramos 4 elementos A, B, C e D de um corpo K,
onde B e D são diferentes do neutro aditivo, e a partir daí a gente vai provar que valem algumas propriedades. A primeira delas é que se A sobre B, ou seja, o quociente de A sobre B é igual a C sobre D, isso vai acontecer se somente se AD, a operação entre A e D, a multiplicação, for igual a B vezes C, como está aqui. E é essa característica que nós geralmente chamamos de produto dos meios igual ao produto dos extremos. Por que será que realmente isso aqui sempre vale? A segunda propriedade é que se nós estivermos somando ou subtraindo frações, nós podemos efetuar a multiplicação cruzada, A vezes D, somado ou subtraído com B vezes C, que é o que está aqui no numerador, tá vendo? E multiplicarmos os dois denominadores, B vezes D. Isso também pode ser feito ao se somar quaisquer frações no universo dos reais, ou em qualquer corpo K. A outra operação é o produto de frações. Nós multiplicamos duas frações, fazendo o produto dos numeradores, A vezes C, sobre o produto dos denominadores, B vezes D. A quarta propriedade é que menos a fração A sobre B é igual a menos o elemento A sobre o elemento B. Então, tanto faz colocarmos o menos na frente da fração ou menos na frente de um dos elementos dessa fração. A gente também poderia provar isso colocando esse menos aqui no B, daria na mesma, tá? E por último, se nós tomarmos que A e B são diferentes de zero, o inverso de A sobre B sempre vai ser igual a B sobre A. Tá? E aí a ideia dessa aula é demonstrar essas 5 propriedades para elementos de um corpo K. Então, começando aqui a demonstração, na primeira parte, como é se somente se, temos que provar a ida e a volta. Aqui começamos com a ida. Como a gente sabe que A sobre B é igual a B a menos 1, lá daquela notação de quociente que nós começamos a aula de hoje, e que, portanto, C sobre D é igual a C vezes D a menos 1, nós podemos garantir que, como na ida estamos considerando que A sobre B é igual a C sobre D, isso implica que AB a menos 1, então estou trocando A sobre B por AB a menos 1, tem que ser igual a CD a menos 1, porque eu vou trocar o C sobre D por CD a menos 1. Além disso, a gente sabe, obviamente, que B a menos 1B é igual ao neutro da multiplicação, né? Então vem que AD, nós podemos colocar aqui entre esses dois elementos o neutro, não altera em nada, só que o neutro a gente pode representar dessa forma aqui, que vai ser mais conveniente para a demonstração. Então vou trocar o neutro por B a menos 1B, e aí vou usar a associativa e associar o A com B a menos 1 e o B com D, como nós colocamos aqui. Só que, por hipótese, a gente sabe que AB a menos 1 é igual a CD a menos 1, tá vendo? Ó, nós fizemos essa troca aqui, o AB a menos 1 por CD a menos 1. Depois, na próxima etapa, o que eu fiz? Utilizei que aqui, olha só, B vezes D, nós podemos colocar D vezes B, porque nós sabemos que vale a comutatividade. Um corpo tem que ser comutativo, então eu posso fazer essa troca. Depois, aplico a associatividade novamente para associar o D a menos 1 com o D, então ficou assim. D a menos 1 com D é igual ao neutro, lembrando que esse é o elemento neutro da multiplicação nesse corpo K, né? E isso vai ser igual a C vezes B, ou seja, igual a B vezes C também, já que vale a comutativa. Então, nós acabamos de provar que, desde que A sobre B seja igual a C sobre D, vale que o elemento AD sempre vai ser igual ao elemento BC, ou seja, se nós multiplicarmos cruzado aqui, os resultados serão iguais, como nós queríamos provar na ida. Agora vamos provar a volta. Na volta nós admitimos que AD é igual a BC e temos que concluir essa igualdade das duas frações, tá? Então vamos considerar que AD é igual a BC. Como A sobre B é igual a AB a menos 1, nós podemos colocar aqui entre o A e o B a menos 1, o D a menos 1, porque a gente sabe que D a menos 1 é igual ao neutro. E aí aplicamos a associatividade e associamos o A com D e deixamos o D a menos 1 com o B a menos 1 assim, ó, separadinhos. Para que fazer isso? Para aproveitar o fato de que AD, por hipótese, é igual a BC. Então nós podemos trocar esse AD por BC, como aparece aqui. E aqui sobrou D a menos 1, B a menos 1. Só que,
BC nós podemos representar por CB, pela comutatividade, e o D a menos 1, B a menos 1, também pela comutatividade, nós podemos escrever B a menos 1, D a menos 1. Aqui podemos aplicar a associativa para juntar B com B a menos 1 e ficarmos dessa forma. B a menos 1 é o neutro, então nós podemos concluir que isso é C operado com D a menos 1, tá certo? Ou seja, é C sobre D. Pelo primeiro slide aqui do curso, nós vimos que C, D a menos 1 vai ser representado como C sobre D. Conclusão, A sobre B vai ser igual a C sobre D quando nós admitirmos que AD é igual a BC. E com isso, a volta fica demonstrada, tá certo? Já para a segunda propriedade, a soma de frações ou subtração, né, pode ser feita fazendo o produto dos meios e dos extremos pro numerador e multiplicando os dois denominadores. Então, como a gente prova isso? Vamos partir desse lado e chegar no outro. Então, A sobre B mais ou menos C sobre D pode ser reescrito como AB a menos 1 mais ou menos CD a menos 1, correto? A notação de quociente. A partir daí, eu posso colocar, por conveniência, eu quero que apareça A vezes D. Como que eu faço aparecer o D sem alterar esse resultado? Eu opero com D e também com o seu inverso. Caiu o D aparece, mas como tem o inverso do D, isso aqui na realidade é o neutro. Então, não altera o resultado de A, B a menos 1. Faço a mesma coisa para o outro elemento, só que agora percebendo que eu preciso que apareça B. Então, eu opero com B, B a menos 1. E a partir daí, nós fazemos uma associação do A com D, do D a menos 1 com B a menos 1, aqui, ó, e com C com B, depois com B a menos 1, D a menos 1, aqui nesse outro termo, tá certo? Agora, observo que D a menos 1, B a menos 1, eu posso escrever como BD a menos 1, tanto aqui nesse termo, né, por causa desse, mas também nesse aqui, olha só. Aqui primeiro aparece D a menos 1, aqui primeiro aparece B a menos 1, mas como vale a comutativa, na realidade esses dois elementos são iguais. Então eu posso escrever ambos como BD a menos 1 e fazer essa troca nessa nova etapa da demonstração, tá certo? Depois, como aparece BD a menos 1 nos dois termos, nós podemos colocá-lo em evidência. O que é equivalente aqui é lembrar que, como nós estamos num corpo, vale a distributividade. Então aqui é pegar esse elemento e se eu operar com esses outros dois, vai voltar no anterior. Então são equivalentes essas duas igualdades, tá? E a partir daí, nós lembramos que sempre que temos um elemento, nesse caso essa soma e subtração aqui, AD mais ou menos BC, operada com o inverso de outro elemento, isso pode ser representado como esse primeiro elemento sobre o BD, nesse caso, que está aqui. Ou seja, vale esse quociente, tá? Então, A sobre B mais ou menos C sobre D sempre pode ser calculado dessa forma. Não é a única forma. Está mostrando que essa é uma possibilidade para efetuarmos operações de soma e subtração de quocientes dentro de um corpo K. Já a terceira, uma das mais clássicas, né, a multiplicação entre duas frações, multiplicamos os numeradores e também os denominadores para encontrar esse resultado. Como provamos isso? Também vamos partir da primeira parte, da parte do lado esquerdo, e chegarmos com operações logicamente corretas na parte do lado direito. Então pegamos esse produto de dois quocientes, vamos observar que o primeiro deles, A sobre B, pode ser escrito assim, e o segundo dessa outra forma. Aqui podemos usar a associatividade com os dois termos centrais, B a menos 1C, e a partir daí observar que B a menos 1C, pela comutatividade, pode ser reescrito como C, B a menos 1. Por que nós fazemos isso? Porque ao fazermos isso, nós podemos depois reassociar o B a menos 1 com o D a menos 1, para ficarmos com essa formação aqui, com essa representação. E a partir daí, lembramos que B a menos 1, D a menos 1 pode ser reescrito como BD a menos 1. E essa notação significa exatamente AC sobre BD, que é aquela notação de quociente que nós vimos no início dessa aula. Então concluímos que a multiplicação de dois quocientes nesse corpo K pode ser escrita fazendo-se a multiplicação dos dois numeradores, para ser o numerador, e a multiplicação dos dois denominadores, para ser o denominador. E encerramos assim a demonstração da terceira parte da propriedade 1.
Para a propriedade 5, essa aqui, também tem uma demonstração bem tranquila de se entender. Como nós começamos essa demonstração? Nós sabemos que menos A sobre B significa o oposto do elemento A sobre B, correto? Então, na prática, como eu quero provar que menos A sobre B é igual a menos a fração A sobre B, basta eu mostrar que menos A sobre B também é o oposto da fração A sobre B. Por quê? Como um deles, que é o menos A sobre B, eu já sei que é o oposto, se o outro também fizer o papel do oposto, por unicidade de opostos, tem que valer que esses dois elementos são iguais, tá ok? Então vejamos. Se eu quero mostrar que o menos A sobre B é o oposto de A sobre B, eu tenho que provar que a soma entre eles tem que dar o zero desse corpo, tá certo? Então, como que eu provo isso? Efetuando a soma, de fato, entre eles. Pela propriedade que nós já demonstramos, da soma e da subtração de dois quocientes, essa soma aqui pode ser calculada como AB, que está aqui, ó, mais menos A vezes B, que está aqui. E no denominador, nós multiplicamos os dois denominadores, que são iguais, B vezes B, que está aqui. Isso pode ser reescrito dessa forma, B ao quadrado aqui no denominador, né? E observem que aqui no numerador nós temos AB somando com o seu oposto, que é menos AB. Então isso dá quanto? Zero. Então fica zero sobre B ao quadrado. E zero sobre B ao quadrado pode ser reescrito dessa forma. Beleza? E nós já sabemos lá nas propriedades de anéis que o zero de um anel multiplicado por qualquer elemento desse anel sempre dá o próprio zero desse anel. Conclusão, o menos A sobre B, como quando nós o somamos com A sobre B gera o resultado zero, significa que ele é o oposto do A sobre B. Só que o oposto do A sobre B é menos A sobre B. Então significa que esse elemento tem que ser igual ao menos A sobre B, porque nós temos a garantia de que vale a unicidade, de que o oposto é único. Então qualquer outro elemento que tenha a mesma propriedade do oposto, obrigatoriamente tem que ser o próprio oposto, tá? E para finalizar, vamos demonstrar a quinta parte dessa propriedade. Se eu tiver dois elementos não nulos, A e B, o inverso de A sobre B sempre será o elemento B sobre A. Como fazemos isso? Muito parecido com o que fizemos anteriormente, só que foi para a operação de adição. Agora vamos fazer para a operação de multiplicação. AB a menos 1 significa o inverso, né? E, portanto, multiplicativo do elemento A sobre B. Então, se eu quero mostrar que B sobre A também é o inverso de AB, né? Para provar que eles são iguais, basta mostrar que ele satisfaz a propriedade de inverso. E aí, de novo, por unicidade, vai significar que esses dois elementos precisam ser iguais, tá? Então, de fato, como a gente verifica isso? Se eu quero mostrar que B sobre A faz o mesmo papel que o inverso de A sobre B, basta eu fazer a operação entre eles. Se eles são inversos, né, se o B sobre A realmente for o inverso de A sobre B, esse resultado tem que dar o elemento neutro multiplicativo. A sobre B, nós sabemos que é AB a menos 1. E B sobre A é B a menos 1, pela notação de quociente que nós já vimos no início dessa aula. Agora, usando a propriedade associativa, nós podemos associar o B a menos 1 com B, como eu fiz aqui, ó. E o que é B a menos 1 com B? É o neutro multiplicativo, o 1 desse anel. Então, esse resultado é A menos 1. E A menos 1, a operação, né, o produto de inversos, tem que ser o neutro também, que é o 1 desse corpo K. Tá? Conclusão, como eu operei o B sobre A com A sobre B e o resultado deu o 1, significa que o B sobre A é o inverso de A sobre B. E, portanto, como o inverso de A sobre B é A sobre B a menos 1, significa que o B sobre A tem que ser igual ao A sobre B a menos 1, pela unicidade, ok? E assim a gente termina a demonstração dessa importante proposição que nos permite concluir por que aquelas operações com frações que nós sempre usamos realmente funcionam. Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!